Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, dia 4 nós temos o encontro de casais aqui na nossa amada igreja. Dia 4 de julho. Eu gostaria de convidar todos os casais da igreja. Namorado, casal de namorado, casal de noivo, casal de casal. Para que você, casal, esteja conosco. Nós temos um tema que celebrando o propósito de ser um. Depois Larissa coloca aí a arte. Dia 4, convide um casal, amigo seu. Se esse casal tiver com dificuldade, diga assim, ó, não é pela inscrição não, eu pago a sua. Coloca esse propósito no seu coração. Vamos orar para o seu Cício vir com a senhora. Vamos lá. Vamos estar nessa peleja para que ele vir, para a senhora vir. A senhora merece estar conosco nesse encontro de casal. Amém? Então, convide alguém, vai ser um momento maravilhoso, um momento abençoador. E eu faço um convite aqui agora, que eu não falei basicamente para ninguém, mas basicamente para ninguém mesmo. Vai ser a ação do pastor. Quarta-feira. Vamos fazer evangelismo na rua, tá? Amém? Eita, Jesus. Pastor, mas já temos trabalho terça, quinta, mas a igreja precisa ir para a rua. Ok? A igreja precisa evangelizar. Aí eu quero chamar, porque a nossa estratégia de evangelismo nesse dia vai ser diferente. Para isso eu quero chamar o Ministério do Louvor. Tem um violão lá em casa. Alguém tem outro violão? Tem violão, mas alguém tem violão? Pronto. Se Everton vier, que ele vem, já está aqui minha convocação. Eu vou precisar de vocês, Ricardo e Everton, tocando violão. E eu chamo toda a igreja, aqueles que podem. Aqueles que não podem, pastor, então eu sou aquele que não pode. Calma, meu irmão, faça isso não. Aqueles que não podem ficaram na retaguarda, orando por nós. Eu não vou chamar a irmã Lourdes para ir com a gente, ela não pode. Mas o que ela pode? Ficar em oração. A irmã Delícia não pode, mas o que ela vai fazer? Vai ficar orando. E o restante, os mais jovens, aqueles que têm força, disposição, estará conosco. Quarta-feira, 19 horas aqui na igreja. Vamos chegar e ter um momento de oração para a gente se revestir, a gente estar na presença do Senhor e vamos sair pelas duas ruas aqui específicas, entregando literatura, adorando. Aqui eu já pode passar a linha. Vamos deixar eles irem na presença do Senhor. Vamos lá, crianças. Tchau. Daqui a pouco nós nos vemos. Amém, igreja? Abrace essa missão. Precisamos evangelizar. Igreja que floresce à luz do evangelismo. No evangelismo, nós estamos dizendo para o Senhor que estamos querendo fazer ou fazendo o que Ele nos ordenou a fazer. Quarta-feira. Meus irmãos, para eu entrar aqui na palavra, olha, a igreja não deve criar preste atenção nisso que eu vou falar para a igreja. A igreja não deve criar um super ativismo ou um ativismo tipo o seguinte, trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde os irmãos não têm tempo para ficar com a família, onde os irmãos não têm tempo para descansar. Nós não somos uma igreja assim. Tá certo? Mas nós precisamos fazer algumas atividades que terá semana em que deveremos estar mais comprometidos. Amém? Aí deveremos o quê? Separar esse tempo. Tipo, nós temos trabalho a terça, quinta. Terça, quinta. Aí na quarta-feira. Mas você vai ficar em casa na sexta, no sábado, o domingo, o dia todo.
Ou seja, vai ter tempo para descansar, tudo. E é uma obra necessária. Amém, meus irmãos? Posso contar com a amada igreja? Ah, pastor, mas vai ter jogo da Copa do Mundo. Aí tu vai deixar de evangelizar por causa do jogo da Copa, meu irmão? Não, tem YouTube. Eu sei que eu gosto daquela sensação de ver o cara fazendo gol. Eu gosto. O meu time não faz gol, não. Os irmãos já sabem meu sofrimento, mas eu gosto de ver meu time fazendo gol. Tem aquela sensação de ver a jogada na hora. Eita, como é bom. Mas está gravado, depois a gente vê. Poxa, Jesus te chamou para evangelizar. Se Jesus vier no momento do jogo, como é que vai ser? O teu tesouro está em quê? Nas coisas dessa terra ou nas coisas do céu? Irmãos, dá para fazer tudo. Olha, vai fazer 26 anos esse ano que eu sou crente. 26 anos. E não me arrependo, não. Tipo o seguinte, tem gente que provou de droga, que provou de uma vida promíscua, provou de um bocado de coisa desse mundo. Aí, pastor, o senhor não se arrepende de não ter provado disso, não? Não me arrependo, não, meu irmão. Não me arrependo, não. Sabe por quê? Deixei as coisas do mundo de lado para provar das coisas do céu, onde nada se compara. Amém? Ter um histórico de serviço é melhor do que ter uma história de uma vida na carne. Amém? Então, conto com a amada igreja, quarta-feira, para estarmos aqui nas ruas de Vitória, para levar a mensagem de Cristo aos perdidos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 9, nós iremos justamente falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre evangelização. Iremos falar sobre o papel que nós temos para desempenhar na sociedade. Mateus capítulo 9, do verso 35 até o 38. Você achou? Amém? Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Vamos ler, igreja, verso 37 e o verso 38, que diz: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Oremos mais uma vez. Deus bendito, santo, amado e glorioso, na tua presença nós estamos e te agradecemos por estarmos diante de ti, louvando, engrandecendo e celebrando, Senhor, a obra de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de adorarmos a Ti, com cânticos espirituais, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos e as nossas contribuições. Te agradecemos pelos Teus filhos que estão aqui, neste momento, Senhor, aqui reunidos em torno de Ti. Te agradecemos também por Tua palavra que foi lida. Te agradecemos, Senhor, e se tem algo que eu te peço, é que o Senhor me use para a glória do Teu nome e a edificação dos santos. E os Teus filhos que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Teu Espírito quer dizer para essa amada igreja, Senhor. Fala conosco, que venhamos estar ligados somente nos céus, porque o Senhor está cuidando de tudo. No nome de Jesus. Amém? O tema da nossa reflexão é os trabalhadores na seara do Senhor. Está aqui exposto que diz o tema, os trabalhadores na grande seara do Senhor. Amém? Para isso nós vamos refletir
e alguns pensamentos que esse texto nos ajuda na compreensão da palavra do Senhor. Jesus, meus irmãos, o texto é enfático, o texto que nós lemos diz que Jesus ele era um pregador itinerante. Tipo, o seu pastor é um pastor local. Se eu fosse um pastor itinerante, a cada domingo ou a cada momento eu estava pregando numa igreja, em outra igreja. O ano passado eu vivi muito isso. Eu preguei em diversas igrejas, mas acredito que não tenho chamado da itinerância. Tenho chamado para servir localmente. E é isso que eu estou vivendo. Jesus, ele era um itinerante e ficou nas aldeias, ficou em Israel, em Jerusalém. E nós vemos nesse texto que nós estamos lendo, que ele percorria todas as cidades e aldeias, porque ele tinha uma missão, ele tinha algo para fazer. E era necessário ele fazer isso, o que ele fez. E Jesus, um mestre por excelência, esse período que Jesus levou da sua vida até a cruz, quando ficou adulto e foi batizado por João, que nós chamamos de 3 anos, esse período Jesus desenvolveu o discipulado. Jesus separou pessoas para servi-lo. Jesus tinha um grupo de 12, tinha um grupo de 70, ou chamou para si 70. Se você continuar lendo nesse texto que aqui em Mateus, no capítulo 10, diz que ele chamou os 12. Em Lucas, capítulo 10, você vai ver que Jesus ele chamou 70. Mas Jesus não tinha só 70. Em Coríntios, diz que ele foi visto por mais de 500. Em Atos, capítulo 2, capítulo 1 e 2, diz que estava reunido quase 120 pessoas aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Ou seja, tinha bastante gente em torno de Jesus, em que Jesus, nesse período em que ele viveu, ele passou ensinando, discipulando, comunicando a postura que os seus discípulos deveriam ter como discípulos dele. O que eles deveriam exemplificar nas suas vidas. O que Jesus queria que eles fizessem após a sua partida. E esse texto ressalta muito bem o que Jesus disse para os seus discípulos, para a sua igreja. O que Jesus quer para o seu povo. Eu ressalto nessa noite a visita, a presença. Não se esconda não, vaso. A nossa irmã Débora, filha da irmã Joseane, irmã de Israel e cunhada de Rafaela. E mãe de Rian, que está ali. Ela veio nos visitar nessa... Sofia, que está lá na salinha, a filha dela, que está lá na salinha, ela veio nos visitar. Ela veio lá de Paulista. Foi isso mesmo? Veio de Paulista para nos visitar nessa noite. Que Deus te abençoe ricamente, minha irmã. Amém? Então Jesus, ele está ensinando. Jesus está deixando claro o que ele quer. E nesse texto, nós vemos a didática de Jesus, o que ficou impregnado na mente dos seus discípulos, e aquilo que ele fala, aquilo que ele declara, aquilo que ele verbaliza. E o que nós vamos refletir essa noite tem como base aquilo que ele verbalizou no versículo 37 e no versículo 38.
onde ele fala sobre a seara do Senhor. Primeira coisa que ele diz é que a seara, ela é grande. Segunda coisa é que são poucos os trabalhadores. Ou seja, tem uma grande demanda. No primeiro ponto. O segundo ponto é que tem, para essa grande demanda, pouca gente para atuar nessa grande seara. Mas tem uma solução. A solução está no verso 38. E a solução é orar ao Senhor da seara. Então, essas três coisas nós devemos refletir. Nós devemos entender a grande seara, porque são poucos os trabalhadores, e peça ao Senhor que envie mais trabalhadores. Meus irmãos, se é uma grande colheita, isso nos dá entusiasmo, isso nos dá uma certeza, uma convicção de um empreendimento que dará certo, que terá sucesso. Nesse texto que nós lemos, somos chamados de ceifadores, de colhedores, de trabalhadores. Entenda que Jesus, ao declarar que a seara é grande, ele está dizendo que o campo precisa de uma ação imediata. Escute, vou repetir, para você deixar guardado em seu coração quando lê esse texto. Jesus está dizendo que o campo requer dos trabalhadores uma ação imediata. É sobre a certeza de um empreendimento que terá sucesso. Essa certeza não anula a dificuldade em fazer a obra. A dificuldade não só existe por causa dos poucos obreiros, mas essa dificuldade existe também. O texto indica isso. O texto está indicando, se você entender a dificuldade que existe em fazer a missão, nós vamos compreender que a única dificuldade não são os poucos obreiros, a própria missão tem as suas dificuldades. Mas mesmo tendo isso, Jesus não fala de uma maneira que a gente venha ter incerteza quanto ao sucesso da obra. Nos chama de trabalhadores, chama-nos de colhedores, nos chama de ceifeiros. Se não fosse nessa perspectiva de termos compreensão de que aquilo que ele está dizendo não tivesse esse tom de certeza, nós não teríamos o entusiasmo para nos colocar à disposição para ir. Mas ele já mostrou que a obra terá o seu sucesso. Talvez não seja o sucesso que você espere. Ah, pastor, quarta-feira nós vamos. Será que nós vamos colher 3.000? Eu não sei. Mas o fato de nos colocarmos à disposição para cumprir a agenda do reino de Deus já é um grande passo. Já é uma indicação de que nós estamos obedecendo ao Senhor. A igreja precisa fazer da colheita a sua agenda principal. Precisa se ocupar nesse papel. Foi Jesus quem disse que é isso que a igreja precisa se ocupar. Meus irmãos, nós precisamos estarmos aqui, mas não só aqui. Precisamos entender que o nosso chamado
é para cultuar, mas também para proclamar a mensagem de Jesus. O culto não deve ser excluído por causa da missão, por causa da evangelização. A missão não existe para rivalizar com o culto. Escuta essa palavra. A missão não existe para rivalizar com o culto. A missão não existe para criar um dilema. Culto ou missão? Tudo tem o seu tempo determinado. Tem o tempo da missão e tem o tempo do culto. O culto, nós também discipulamos aqueles a quem nós vamos atrás. O culto é uma convocação para vir. Vem. O culto é uma resposta quando Deus nos chama. Nós estamos aqui respondendo a uma convocação do Senhor. Culto é isso. Evangelismo é um mandamento para ir. Como igreja, vivemos entre o ir e o vir. Os irmãos entenderam? Vou repetir. Como igreja, nós vivemos entre o ir e o vir. Como igreja, nós vivemos o culto e a missão. Se ficarmos só no culto, nós estamos negligenciando um mandamento de Jesus. Mas se fizermos só missão, estamos negligenciando outro mandamento. Isso deve andar de maneira conjunta. A missão e o culto. A missão e as reuniões. Porque quando nós fazemos missão, nós estamos indo atrás de pessoas para cultuar Jesus. Para servir a Jesus. Os irmãos entendem essa dinâmica? Jesus disse que se a igreja não for, não terá quem venha. A seara é grande. Ou seja, o campo está pronto. Mas qual tem sido a nossa postura? A igreja não é um povo desocupado, mas ela precisa entender em que se ocupar. Veja quais são as atividades da igreja. A igreja tem culto de doutrina. E o que é o culto de doutrina, senão um discipulado? Amém? Veja, a igreja tem culto de oração na quinta-feira. A Bíblia nos convoca a orar um pelos outros. Então, nós nos reunimos e oramos. A igreja tem culto no domingo, tem EBD, mais uma vez reforçando o discipulado, e à noite tem a reunião, onde nós nos reunimos para adorar Jesus. Veja que nós estamos fazendo o que é certo. Nós estamos ensinando, discipulando, nós estamos orando, mas quando nós olhamos para a nossa agenda, cadê o ID? Se é tão essencial para... Não é só questão de ter mais gente. Vamos encher a igreja. Não, não é sobre isso. É sobre entendermos que Jesus quer salvar. E Ele comissionou um povo. Ele autorizou um povo. Ele disse que o propósito, a atividade principal da igreja é a igreja estar voltada para aqueles que precisam. O foco principal da existência da igreja é a adoração, mas a atividade principal é evangelizar. Aí talvez você esteja olhando assim para mim, pastor, faz tanto tempo que eu não evangelizo. Será que Deus tem misericórdia de mim? Tem, meu irmão? Tem.
Deus quer nos usar de maneira extraordinária. Deus quer nos usar de maneira maravilhosa. E Ele quer usar a mim. E Ele quer usar você. Aí Jesus deu uma obra. Será que estamos sendo devedores? Como igreja, nós devemos estar prontos. Prontos para quê? Veja o que diz Romanos, capítulo 1, verso 15. Romanos 1, verso 15 diz o seguinte: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, a prontidão do apóstolo para estar onde? Onde Deus queria salvar. Paulo diz o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele se não ouviram? A seara é grande, mas nós precisamos estar prontos. Precisamos entender que como ouvirão se não há quem pregue? É o que Jesus quer de mim e de você. Eu acho lindo que tem crente que prega a todo instante. Está na fila da lotérica. Aí fica olhando assim, ó, prega o evangelho. Está em casa, que não sei o quê, prega o evangelho. Está sempre pregando. Porque está entendendo que a seara é grande. E onde é a seara, pastor? É quando você olhar alguém que não conhece Cristo Jesus. Você está diante da seara do Senhor. Como nós enxergamos o mundo? Enxergamos o mundo como um lugar ou como um sistema no qual nós não devemos pertencer. Como Jesus enxergou o mundo como um lugar para ser enviado. Veja, João 17:18. João 17:18 diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo. Para quê? Para exercer a colheita que foi designada para que ele fizesse. Mas isso não ficou só para ele. E ele está dizendo, do mesmo jeito como eu fui enviado, agora eu estou enviando vocês para o mesmo campo. Ou seja, a igreja deve estar atarefada para cumprir o ID de Jesus. Ou seja, a igreja existe para continuar a obra que Jesus começou. Veja que diz o verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não é diferente. É o mesmo envio, Felipe. A igreja existe para continuar a obra que Jesus começou. Então, para isso, nós devemos fazer o quê? Dar continuidade. Você entende? Que é algo maravilhoso? A igreja existe para continuar a obra que Jesus começou. E nós precisamos entender isso. É tão lindo ver um pecador chorando,
Eu quero aceitar a Jesus. É tão lindo ver uma família sendo reestruturada. É tão lindo ver jovens sendo libertos das drogas. É tão lindo ver pessoas sendo transformadas, salvas, libertas, conhecendo Jesus. Mas se você é a igreja, como você é a igreja, aqui nesse plural de um só, nesse ajuntamento, nós nos tornamos um. Como agentes que Deus quer usar. Deus quer usar a mim e você para ser essas pessoas que podem ser o agente dele para proporcionar transformação para os perdidos. A seara é grande. Quando Jesus chegou em Samaria, lá no capítulo 4, quando conversa com aquela mulher samaritana e os discípulos deles chega lá em João 4, versículo 34, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Enquanto nós vemos o mundo numa devassidão, enquanto nós vemos o mundo numa podridão, enquanto nós vemos o mundo se acabando, enquanto nós vemos jovens entrando nas drogas, enquanto nós vemos o mundo numa condição que nós dizemos, volta logo Jesus. Jesus viu o campo missionário. Entenda, enquanto nós vemos um lugar onde nós queremos fugir, Jesus disse, você tem a oportunidade ali. Entenda, crente. Para seguirmos para o nosso próximo ponto aqui. Entenda. Nós olhamos para o mundo, Valber, e dizemos assim, meu Deus do céu. Eu quero é fugir. Volta logo. Maranata, 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 Maranata. Então, até ele vir esse lugar, essas pessoas em que você vê somente a ruína, Jesus chamou de campo missionário. Pessoas a quem ele quer salvar. Irmão, campo missionário não é um lugar que você vai chegar e vai encontrar as pessoas boas, não. Você vai encontrar pessoas pecaminosas. Pessoas numa condição espiritual de morte. Mas Jesus está dizendo, é ali que está a oportunidade da igreja. É ali que a igreja deve estar. É ali que a igreja deve levar a palavra. Enquanto vocês estão vendo trevas, Jesus está vendo uma condição para mudar a condição das pessoas. Ah, pastor, nós devemos ficar nas 4 paredes porque o mundo está na condição. Claro, o mundo está assim. Essa é a condição do homem. Se usarmos isso como desculpas. Veja o que diz o versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Irmãos, já sentiu da alegria de ver pessoas sendo resgatadas? A alegria da salvação nós temos. Ah, que coisa linda! É sentirmos a alegria da salvação. Mas e a alegria de vermos gente se rendendo diante de Jesus? Ah, pastor. Não sei nem se é permitido, mas eu vou falar assim mesmo. O senhor não pode ir no Irã, não, no Iraque. Eu disse, já disse ali, né? Eu quero ir naquele monte ali. Mas disseram, pastor, tem condição não. É perigoso. Foi o que disseram para mim. Aí eu digo para vocês, se Jesus tiver uma alma para salvar lá? Onde nós vemos dificuldade, Jesus está vendo campo missionário. E a igreja? Qual vai ser a nossa resposta? Nosso segundo ponto é, por que tem poucos trabalhadores? Sem negativizar a resposta, poderíamos dizer, fazer uma pergunta para o texto. Tem poucos obreiros porque a seara é grande?
Pode ser uma possibilidade, Valber. A seara é muito grande, muita gente, um empreendimento muito grande, mas poucas pessoas. Pode ser isso. Como também pode não ser isso. O que poderia ser? O que leva a ter poucos trabalhadores dispostos a trabalhar na seara do Senhor? O que levaria? O que é? Qual seria a resposta para isso? Sabe o que é, meus irmãos? Pouca disposição. Segunda coisa é ficar sentado no banco, achando que é só isso que Deus quer de nós. Achando que Cristo é um produto para consumirmos e achar que é esta a finalidade última. Qual? Um fim em si mesmo. Ficar sentado. Não. Nós não fomos chamados para sermos consumidores. Nós fomos chamados para anunciar a obra de Cristo Jesus. Você já leu o livro de Jonas? Quem aqui já leu o livro de Jonas? Jonas escreveu o livro. Depois eu quero autógrafo do Jonas. Jonas escreveu o livro. Já leu o texto de Jonas? Por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque Jonas queria a destruição de Nínive. Fez mal. Os ninivitas eram pessoas horríveis, que talvez não seja nem permitido eu falar aqui para a igreja o que os ninivitas faziam com as pessoas que eles capturavam. Se eu estou falando, os irmãos estão entendendo a dimensão. Na perspectiva humana, Jonas estava certo. Mas na perspectiva divina, Jonas estava errado. Porque Deus escolheu ter misericórdia justamente dos ninivitas. E por falta de misericórdia, Jonas pegou o bilhete e disse: eu não vou para Nínive, para onde eu irei? Para Tarsis. Aí Billy Graham diz o seguinte: toda vez que nós queremos desobedecer a Deus, o diabo sempre terá um barco à disposição para irmos o caminho contrário. É verdade? É verdade. É verdade. Veja o texto bíblico. No versículo 36 de Mateus, diz o seguinte: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Talvez o que está faltando para a gente, a maneira como a gente olha para os perdidos. Meus irmãos, eu levo a sério, eu e você, nós devemos levar a sério a mensagem de Deus. Tipo o seguinte: quem está sem Cristo vai para onde? Espera aí, vou perguntar de novo. Quem está sem Cristo, morrer, vai para onde? Pronto. Então você está diante de uma pessoa que você sabe que ela não tem Cristo. E eu fico calado, está faltando o que em mim? Compaixão. De perceber o destino final dessa pessoa e mesmo assim eu ainda negar a mensagem que vai libertá-la do pecado. Veja, está faltando para mim eu entender e ter compaixão dos perdidos. Então, a seara é grande. Então, por que são poucos os trabalhadores? Por quê? Porque talvez esteja faltando misericórdia. Entendermos a condição do perdido e levarmos a mensagem de amor. Tem um contraste, é uma grande seara, poucos trabalhadores, mas que venhamos entender que, se essa for a questão, que venhamos fazer com que isso não permaneça. Tem uma frase de um pregador
chamado Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, que ele disse o seguinte: ou eu sou um missionário, ou eu sou um impostor. Tentando explicar para os irmãos. Ou eu faço a obra de ser missionário, evangelista, pregar para o vizinho, ou eu estou não fazendo caso daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei que o missionário é aquela pessoa separada pela igreja, mas a igreja tem o papel de evangelizar todas as pessoas. Cada um membro que está aqui tem a rica oportunidade de fazer isso. Amém, igreja? Então, Paulo disse o seguinte: se nós não pregamos, nós somos devedores. 1,14 de Romanos disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E o que Jesus quer da nossa parte é justamente que nós não venhamos ser devedores, mas que encontre em nós uma disposição. Por quê? Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Será que é vergonha? Pode ser, sabe o quê? Falta de compaixão. Pode ser vergonha. Quarta-feira você vai ficar do meu lado. Se você não quiser falar nada, você não fala em nada. Deixa que o pastor fala por ti. Mas só o fato de você estar presente já vai fazer uma grande diferença. Se for necessário, nós vamos fazer treinamento. Treinamento para fazer evangelismo. Se for necessário, nós vamos fazer isso. Amém, igreja? Mas aqui na IBF, todos nós teremos esse comportamento de sermos evangelistas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando ele for olhar para ver onde você guarda, onde está o seu coração, será que estava na missão? Meus irmãos, nós precisamos trabalhar. E quem disse que onde você trabalha não dá para fazer missão? Quem disse? No teu jeito de trabalhar, você evangeliza. Teve uma vez que eu estava trabalhando, para ir para o terceiro ponto e concluir, eu estava trabalhando em um certo lugar, entrou uma moça na recepção, e uma dificuldade enorme que ela estava de assimilar as coisas. Eu trabalhava numa livraria, acho que foi o trabalho que eu mais gostei. Parecia o Visconde de Sabugosa. Os irmãos lembram do Visconde de Sabugosa? Lembram, né? Do Visconde de Sabugosa, o que ele fazia? Onde ele ficava? Não, ele não ficava só na biblioteca, ele ficava dentro dos livros. Eu me arrependo até hoje porque eu não li muitos livros nessa biblioteca. Aí quando eu vi a moça chorando, derramando lágrimas porque não estava assimilando o trabalho, qual é a sua dificuldade? Eu não era da recepção, mas disse: estou aqui para te ajudar. Comecei a ajudar. Ela assimilou o serviço e disse: agora é hora de dar tchau. Mas me coloquei à disposição. Isso que nós fazemos faz toda a diferença. Como teve uma vez no quartel, eu tinha 18 anos. Meu colega, um amigo meu, que hoje não é mais amigo, foi só colega, mas naquele tempo foi uma amizade bonita, depois passou. A gente estava de serviço, estava no QG, quartel-general, e olhei para o meu colega, ele chorando, se acabando de chorar. Todo mundo olhando para ele, Everton, e todo mundo contemplando só as lágrimas dele. E ninguém. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui, abracei ele, comecei a conversar com ele, porque eu sei que ele era evangélico, mas nessa ação de eu ir até ele, geramos uma amizade. Às vezes está faltando só para a gente essa realidade. Então, lá no teu trabalho tem porta. Para onde você imaginar, tem a possibilidade. Então, não esteja
no lado que faz com que você está negligenciando a obra, seja aquele que diga: Senhor, eu quero, usa-me, 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 usa-me. Porque eu não quero só consumir, ou eu não quero ser um consumista, eu quero comunicar a tua palavra. Para concluir, a solução do problema, a solução é oração. Veja versículo 38. Rogai, clamai, peçam, orem, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus é o Senhor da seara. Jesus é o Senhor da seara. Assim como é o Senhor dos trabalhadores. E está deixando bem claro que são até esses poucos trabalhadores que não têm só o papel de se colocar como trabalhadores, se coloca como papel também de orar e pedir a Deus. Jesus está encorajando. Jesus está dizendo que esse problema tem solução. Qual o problema? Dos poucos trabalhadores. Jesus resolve a crise. Qual crise? Uma demanda grande e poucas pessoas. Teve uma frase que um pastor lá no seminário disse o seguinte: onde tem alguém sobrecarregado, tem alguém folgado. Meus irmãos, eu sei que nós somos um grupo pequeno de gente. Isso não é demérito nosso. Mas para aqueles que podem, que estão nem aí para a obra do Senhor, está sobrecarregando até aqueles que às vezes não podem. Ou então faz com que o número permaneça pequeno de pessoas. Nós devemos, meus irmãos, orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Que a gente nem precisa nem fazer campanha. Nós só precisamos entender que nós precisamos orar. Orar para que Deus nos desperte. Orar para que o nosso entusiasmo de entender que nós estamos fazendo justamente o que Deus quer, sabe, propósito de existência. Eu não sei se tem alguém aqui que exerce uma função que diz assim: pastor, meu sonho era ser jogador, mas estou fazendo isso aqui porque eu tenho que fazer. Eu pergunto para você: é bom fazer as outras coisas? A gente faz porque é necessidade, mas o coração está onde? No sonho. E ficamos: meu Deus, eu não vou cumprir meu propósito de existência. Aí eu digo para os irmãos: qual é o propósito de existência da igreja? Culto e evangelismo. Se ficarmos nas quatro paredes, que é bênção, como vai ficar o propósito de existência da igreja, que é duplo? Não gera uma crise? Aí, meu pai quer que eu seja advogado. Eu vou ser advogado por conta do meu pai. Aí, de repente, você diz assim: pai, sou advogado, estou fazendo o que o senhor quis um dia, mas tá bom, pai, agora eu quero fazer o que eu sempre quis. É isso que Deus está olhando para nós. Ele está dizendo assim: minha igreja, desperta, porque eu sei que tem gente que nem ser assíduo na igreja é. Aí está negligenciando as duas coisas, está negando o propósito de existência. Mas a minha oração nessa noite não é para que Deus desista de você, que Ele não faria isso, Ele não atentaria para a minha oração. Eu quero dizer para você que eu não desisto de você, essa igreja não desiste de você. Nós devemos estar engajados. E como o Senhor desperta, não é condenando, é orando. É conscientizando cada um de nós para uma tarefa que nós devemos fazer com urgência. Se Jesus voltasse hoje,
Ao invés de reclamar por falta de obreiro, devemos orar. Deus determina a missão, mas também está solucionando o problema que existe da falta de obreiro. Está em Deus. Igreja do Senhor, amados irmãos, levantemo-nos, esforcemo-nos. A aplicação dessa palavra está justamente em entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Estamos todos na expectativa. Com o jogo de ontem eu já entendi que dificilmente o Brasil vai ser campeão. Mas estamos na expectativa. Vai ser campeão. Nossa, qual vai ser o melhor jogo? Meus irmãos, eu também estou nisso. E eu não estou criticando isso. Eu quero dizer que as nossas expectativas, às vezes, estão pequenas demais. Cadê aquilo que Deus quer de cada um de nós? Aquilo que muitas vezes não requer esforço nenhum nosso, nós estamos dispostos para fazer. Mas nessa noite, eu sei quem tem a palavra que é capaz de levantar um exército. Ezequiel 37. Quando Ezequiel viu aquele vale de ossos sequíssimos, aí Deus fez uma pergunta para ele: Ezequiel, crês tu que isso pode ter vida? E ele disse: Senhor, tu sabes. Então disse Deus: profetiza. Então profetizei. Vamos profetizar, vamos pregar, vamos falar, para que Deus desperte o ânimo e que venhamos nos levantar. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, olharam para os discípulos e disseram: eu já vos falei que vocês não devem falar nessa doutrina, mas vocês encheram Jerusalém com essa palavra. Mesmo ameaçados, continuaram pregando, 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 e Deus foi fazendo a obra. Deus foi salvando. É isso que Deus quer fazer. E como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, igreja. Reforço mais uma vez o nosso chamado. Essa palavra não é só sobre quarta-feira. Essa palavra é sobre nós entendermos que nós devemos cumprir a agenda do Senhor. Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. E até mesmo antes de orar, eu ia dizer, se você entendeu essa mensagem, eu acho que tem uma palavra tão clara quanto essa. Mas você entendeu essa mensagem? Ore por você nessa noite, pedindo para o Senhor aquecer o teu coração, pedindo para o Senhor te dar ânimo, força, graça, vontade, disposição. Ore por você, meu irmão. Ore por você. Não só ore porque você acha que você deve se disponibilizar. Seja o primeiro. Você é o primeiro. Porque deve começar com você. Deve começar comigo. Deve ser comigo. E Deus fará através de mim. Apesar de mim. Apesar de nós. Mas será através de nós. Senhor, Tu és o Senhor da seara. A seara é grande, Senhor. Tem muita gente para ser salva. Onde tiver um pecador, ali está a agenda da igreja. É difícil a obra missionária? É.
Mas, Senhor, Tu já nos desse graça. Nós não pregamos com a nossa própria força. É na virtude e no poder do Espírito Santo. Porque está escrito: eis que vos dou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Não é na força da igreja, é na força do Senhor. Então, Senhor, que não venhamos relativizar o poder do Espírito, mas que venhamos entender que o Teu Espírito capacita a igreja. Que a seara é grande e nós queremos, Senhor, fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Somos uma igreja organizada, uma igreja bonita, uma igreja onde tem muito crente disposto daqueles que nós temos. Fazemos funcionar, graças a Deus, glória a Deus, porque o Senhor já tem gente salva aqui, mas o Senhor quer usar mais desses que estão aqui. E nós oramos. Nos desperta, Senhor, e nos faz entender o quanto que nós devemos rogar a Ti, Senhor, para que o Senhor envie gente disposta, gente disponível e gente dedicada. Porque aquele que leva a palavra do Senhor, chorando, voltará trazendo para si os seus feixes com alegria, porque a colheita é certa. É um empreendimento de sucesso. Assim nós oramos nessa noite, no nome santo de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com essa amada igreja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Excelente semana para os irmãos, que Deus os abençoe.